Para quem não me conhece, né, sou o Reginaldo, sou graduado em Tecnologia de Produção Sucroalcooleira, na UNAERP. Possuo cerca de 22 anos, né, no setor, atuando em laboratório de controle de qualidade, logística de açúcar e etanol, gestão e liderança de equipes, em toda a cadeia, atuando em toda a cadeia de produção, nas empresas multinacionais como Tereos, que eu passei por lá, 11 anos, e mais 11 anos no grupo Adecoagro. Sou especialista em implantação e comissionamento de laboratórios, sistemas de amostragem, sistemas de métodos de cálculos agroindustriais, em especial sistemas de ATEC, processo de logística de açúcar e etanol e medições de processo industrial. Recebi 3 prêmios consecutivos, 2 na área de amostragem e 1 de desempenho microbiológico. E atualmente eu sou gerente de território na Bioquene. Bom, analisando o cenário do açúcar, né, para 2024, né, vai ter um aumento aí de 13% em comparação ao cenário atual. O mix de açúcar vai saltar de 45% para 48%, né, devido ao déficit mundial. Estima-se uma precificação no mercado internacional. E eu coloquei em negrito sobre o açúcar VHP. Né, trabalhei 8 anos, né, na armazenagem com açúcar VHP a granel. E, devido à melhor remuneração dele, vai aumentar a produção e exportação. E o grande desafio do açúcar VHP, né, na movimentação a granel, é a mitigação do pó, que traz grandes transtornos nos terminais e nas armazenagens. Então, a granulometria do açúcar, em especial o açúcar bruto, que é o VHP, né, a movimentação dele é granel, né, e devido ao pó. Quais os transtornos que isso gera? Poeira, né, no sistema de transporte, nos armazéns, já passei por isso aí. Empedramento nas descargas, né, retorno das cargas, o cliente devolve para a gente. Né. No caso do açúcar branco, empedramento nos bags, nos sacos. Tem a questão também, o pó devido ao tamanho da partícula, ele como eu posso dizer, ele é inflamável, né, se torna inflamável, né, e aqui estão alguns casos, né, de incêndio em terminais e na armazenagem. Daí os terminais começaram a questionar, reclamar com as usinas, né, e definiram uma especificação para o açúcar VHP, que antigamente o açúcar VHP não fazia a granulometria. Né, aí passou a se determinar o passante também, né, que é o pó mais fino, né, na malha 70, né, deram uma especificação para ele, um limite. Então, a presença no pó, no armazenamento de açúcar, né, contribui para a propagação do incêndio. Maior responsável, no caso de explosão, favorece o empedramento do açúcar. Então, os terminais têm autonomia em não receber esse açúcar, pode devolver. As variáveis que afetam a granulometria, né, do AM, CV, o pó, dos cristais de açúcar, né, é a qualidade da matéria-prima, processo de cristalização, que é uma das causas raiz, né, centrifugação, secagem, armazenagem, transporte, manuseio. Como eu trabalhei com açúcar granel, a movimentação da máquina em cima do monte, vai triturando a partícula, né, gerando mais pó ainda. Né, teor de umidade, né, do açúcar e do ambiente, né, e a amostragem e aplicação correta da metodologia. Então, um açúcar, para ser estável, né, necessita de cristais uniformes que minimizam o risco de empedramento, coeficiente de variação menor que 30%, né, presença de finos menor que 1%,
E durante minhas visitas em algumas usinas que eu acertei a granulometria, principalmente o açúcar VHP, 80% ali da causa raiz ali, se jogar num pareto, está no processo de cristalização, né, que começa desde a aplicação da semente, uma semente de boa qualidade, que é o tema que eu vou dar ênfase, né, e ao meu estudo, e na formação e velocidade do crescimento dos cristais durante o cozimento na cristalização na massa B. E armazenar em temperatura ambiente. Então, nosso escopo foi desenvolver uma semente em escala industrial com menor coeficiente de variação. Apresentar de forma simplificada alguns conceitos, técnicas empregadas durante o estudo, os resultados obtidos, né, na fase de desenvolvimento e quebra de alguns paradigmas, né? E, no final, uma novidade. Então, o que é a semente para granagem? Uma suspensão líquida, né, de micropartículas de cristais de sacarose, em meio alcoólico, o método convencional de se preparar. Ela é obtida pelo processo de moagem por via úmida, em moinhos, reduzindo seu tamanho na escala de microns, né? Possui aspecto branco e isento de impurezas. A aplicação, onde se aplica essa semente, essa pasta, né, no processo de cristalização, no taxa de granagem da massa B. A granagem deve ser feita por semeamento total, que é a injeção da semente com pequenos núcleos, né, onde você vai ter uma padronização da formação dos cristais durante o cozimento. Essa injeção deve ser calculada, né, em visita a muitos clientes aí, é injetado um volume aí empiricamente, né, sem critério. Esse volume deve ser calculado, existem ferramentas para isso. E aqui, os tachos de batelado, onde realiza o cozimento, né, o operador aplicando a semente, né, na fase metastável. Então, a semente não faz o seu papel sozinho, mesmo que seja a melhor, né, com menor coeficiente de variação. É necessário que na operação ela seja injetada dentro dessa linha verde, né, que é a zona metastável, né, com um coeficiente de supersaturação da sacarose em solução impura, esteja em 1,1. Então, nem muito para cima, para estar na zona lábil, nem muito para baixo, para qualquer descuido entrar na zona insaturada e derreter a semente. Essa é após injetar a semente, no término do cozimento da massa B, formado esses pequenos cristais na massa B, que daí vai fazer novos cortes, né, e aumentar o tamanho, né, efetuar o desenvolvimento, até chegar no ponto de um tamanho comercial. Essa é uma foto recentemente tirada numa usina que eu fui fazer o experimento na prática de um dos lotes que eu preparei, né, cristais bem definidos, já na granagem, né, primeiro zoom de 10 vezes, né, 30 vezes, e no último eu dou uma diluída maior, e com zoom de 40 vezes. Né. Vejam que estão bem definidos os cristais, né, com pontas. É esse aí que é o desejável. Então, o benefício de uma semente bem preparada propicia micropartículas mais uniformes, com baixo coeficiente de variação, beneficia a polarização dos cristais na etapa de granagem, reflete na qualidade final do açúcar, cor, brilho, tamanho médio e coeficiente de variação. Aumenta a recuperação da fábrica, menor produção de mel, maior rendimento dos cristais por hectolitro e maior esgotabilidade no mel final, vai ter uma menor pureza. Então, essa é uma semente de boa qualidade, né? É um dos lotes que eu preparei.
né, e dei início à aplicação nas usinas, né. O que é uma semente de baixa qualidade? Né? Cristais não definidos, né? Vários cristais grandes, pequenos. A outra eu tirei a foto num cliente, né? Ele efetuou a moagem por 3 dias e o moinho dele não estava com as esferas adequadas, né? Tanto no diâmetro quanto na liga metálica. Rotação do moinho inadequado. A gente, durante a visita, a aplicação, a gente adequa tudo isso aí. Essa também é uma foto de uma semente de baixa qualidade. Então, em visita a muitos clientes, né, o pessoal não tem conhecimento do que é uma semente de baixa qualidade ou de boa qualidade. Né? Então, a gente mostra essas fotos, né, aí eles passam a dar mais ênfase na produção da própria semente, né, para ter uma boa qualidade. Então, para a gente desenvolver a semente, eu tive que estudar mais a fundo sobre moagem, o comportamento interno no moinho. Então, dentro do moinho, que é responsável pela redução das partículas, né, ele tem 3 mecanismos de redução das partículas, né, que é abrasão, compressão e impacto. A abrasão é uma força das esferas na horizontal. E a compressão é a força das esferas na vertical. O impacto, quando o moinho está em velocidades altas, ele lança as esferas devido à força centrífuga. E esse impacto da esfera na partícula que já está padronizada, ele quebra ela de novo, né, e aumenta o coeficiente de variação. Então, num projeto de moinho, isso não pode acontecer. Então, aqui os moinhos mais comumente utilizados na produção de semente. O nosso trabalho foi referente utilizando o moinho horizontal, porque em escala industrial, se eu for produzir, eu consigo fabricar esse moinho em diversos tamanhos e volumes, entendeu? Com custo-benefício melhor. Então, a moagem, a rotação da carcaça do moinho movimenta a carga no seu interior, resultando no fragmento das partículas. Então, os regimes aí, cascata e catarata. Analisando esse gráfico, o que eu desejo é ter uma curva de distribuição normal, como ali mostra, né, pela compressão. As outras formas, né, o impacto, o cisalhamento, né, a distribuição, aumenta o coeficiente de variação na semente. Então, o meu desejo, né, para ter uma semente de boa qualidade, eu preciso que o moinho tenha essa curva com mecanismo de compressão. Então, eu tenho que ajustar ele para que ocorra a compressão. Então, falando um pouco de granometria de micropartículas, né? Então, as partículas são geralmente definidas na faixa de 1 nanômetro a 1 milímetro. A semente, devido à sua variação, ela está entre as partículas submétricas e micropartículas. Falando sobre o tamanho de partícula ainda, no cálculo do volume da semente, né, entra o chamado D50, também chamado de tamanho médio da partícula. Então, você tem que determinar, analisar a sua semente, né, em laboratório externo, obter esse valor do D50 para inserir lá no cálculo. Geralmente, nas literaturas, falam 5 milímetros, 5 microns, né? Mas o correto é determinar esse tamanho de partícula. Né? A variação aí de 3 microns para 5 microns altera bastante o volume da semente, significativamente. Então, as técnicas de se analisar a pasta de semente, né,
por dispersão a laser, dispersão dinâmica de luz e métodos por imagem por microscópicos, né? A mais precisa é a por difração a laser, né? Então, durante todo o meu experimento, as amostras eu levei na UFSCar para estar analisando, né? Aí o laudo vem com a curva da distribuição, né, e informando os dados estatísticos, né? O D50, que é o tamanho médio da partícula, que eu vou usar no cálculo, para calcular o volume de semente, a média, a variação, o desvio padrão, o coeficiente de variação e a moda, né? Esses dados vão estar mais detalhados mais para frente nos resultados dos experimentos. Então, variáveis no processo da semente. Dimensões do moinho interfere, quantidade de diâmetro das esferas, né, que é o fator de empacotamento, a superfície de contato que as esferas vão ter com as partículas de açúcar, né? A rotação do moinho, regimes de moagem, qualidade e quantidade do açúcar a ser inserido no moinho. Tivemos que estudar vários veículos suspensórios em substituição ao etanol, né, que atenda a viscosidade, estabilidade da pasta, espessamento, dispersão, né, tudo baseado na lei de Stokes. O volume da barbotina, que é o volume total ocupado dentro do moinho, né, esferas, mais o veículo, mais o açúcar. Esse volume interfere na eficiência do moinho. Tempo de moagem, tempo de maturação, tamanho médio das partículas, né, e o coeficiente de variação delas. Então, a etapa de desenvolvimento. Um cliente chamou a gente e ele não fabricava semente, ele pegava a semente da outra unidade, né, e ele estava tendo problema de pó no açúcar VHP. Aí encaramos o desafio de desenvolver o moinho para ele, ajustar o procedimento de preparo de semente, né, e dar continuidade no trabalho e eles fabricarem a própria semente, não depender da outra unidade, né. E na outra unidade, que faz somente açúcar branco, né, eu ajustei todo o processo de semente deles também, né, otimizei. Então, etapas do desenvolvimento, né, eu dimensionei o moinho para eles poderem fabricar. Dimensionamento das esferas, né, diâmetro e a massa, a quantidade de esferas, né, desenvolvimento do aditivo, escolha do açúcar no preparo da semente, classificação e separação granulométrica do açúcar, né, depois vem a etapa de moagem, maturação, invase, análise da qualidade interna e externa e cálculo da quantidade a ser aplicada. Aí, com estudos de mecânica, né, de moinhos, né, eu desenvolvi um modelo matemático, onde eu insiro os diâmetros do moinho, a especificação da esfera. Eu tenho uma outra que, dependendo do tamanho da partícula que eu desejo na semente, né, ele me dá o tamanho da esfera ideal. Né, mas aqui eu já insiro, como eu já sei o tamanho da esfera ideal, eu já insiro direto aqui. Aí ele vai me dar a rotação que eu devo colocar o moinho, de acordo com os diâmetros dele, né, diâmetro e comprimento, e a liga metálica da esfera, a densidade, tudo vai ser calculado, e no final ali eu vou ajustar o que está em vermelho ali no zero, né? O volume da barbotina, que é o volume total ocupado dentro do moinho, né, tem que estar entre 65% a 75%. Nem mais que isso, nem menos. Para ele ter um bom rendimento e padronização da pasta, das micropartículas. Então, aqui foi o moinho fabricado, na própria unidade. Essa aqui, na minha experiência anterior, como gestor de controle da qualidade e armazenagem, né, eu montei uma sala específica para preparo de semente, onde eu comecei meus estudos, né, avaliei vários tipos de esferas, desde vidro, porcelana, vários diâmetros, né, para já ter uma ideia, né, de qual seria melhor.
Exemplos de agitadores, né, para maturar a semente e estocar. Né? O primeiro é da própria unidade, rotação fixa, né, sem uso de esferas. O outro foi da minha experiência anterior, né, com a rotação ajustável, né, e sem uso de esferas. Não recomendo o uso do agitador ou maturador, que o pessoal fala, né, na horizontal. Porque na horizontal a carcaça gira, né, e o líquido fica parado, não tem movimento, tem pouco movimento. Então, o experimento 1, a gente realizou em setembro de 2021, né, usei um açúcar cristal branco, sem classificar, peguei o pacote e joguei lá dentro no moinho. Né, qual que é o intuito? Né? Ver a eficiência do veículo que a gente desenvolveu, em substituição ao etanol. Introduzimos o aditivo, né, 20 litros. Né? Tempo de moagem eu extrapolei para 12 dias, para ver toda a curva e comportamento. Depois que eu terminei a moagem, 12 dias, eu adicionei 10 litros do aditivo, né, para ficar uma proporção de 1:3, melhor para a aplicação. Aí foram efetuadas amostragens, né, posterior à moagem, né, e realizadas a análise para a realização das análises de microscopia e granulometria por difração a laser. Né. Então, os períodos, né, peguei 3 dias de moagem, 5 dias, 9 dias e 12 dias da semente com o nosso aditivo. 7 dias, né, foi uma semente preparada pela própria unidade, né, com açúcar deles mesmos. Né, e nesse método convencional, que eles utilizaram etanol anido mais açúcar, né, eles realizaram a classificação do açúcar, né, e no nosso lote a gente não fez a classificação. Aí depois vamos comparar os dois. Está aqui as amostras para levar para a UFSCar. Então, 3 dias, 5 dias, 9 dias, 12 dias, né? E 7 dias com o método convencional, que é com etanol. O invase em galões de 5 litros. Então, aqui eu tirei as fotos de cada fase, né? Mas aqui eu já peguei a do último dia, do último dia, de 12 dias. Né, um zoom de 400 vezes, né, no microscópio, né, pode ver que está bem, os cristais estão todos igualados. Não tem nem grande, nem pequeno, nem desuniforme. Aqui o resumo da tabela. Né. Nesse lote produzido grain, todos que são grain é com aditivo. Não realizou o processo de classificação e nem realizamos a maturação. Já o lote com etanol, 7 dias, né, método convencional, né, o mesmo houve a classificação e maturação por 7 dias, se eu não me engano. Então, conforme o gráfico aqui, né, conforme vai passando os dias de moagem, né, o tamanho da partícula média vai diminuindo. Um outro fato importante, né, é o coeficiente de variação, né, que foi determinante para os próximos passos, né, os próximos experimentos. Né. Então, com o aditivo, né, com 3 dias de moagem, 5 dias de moagem, né, eu consegui 54%, sem classificar o açúcar. Já o do centro ali, né, 7 dias com etanol, o açúcar classificado ainda, né, o coeficiente de variação ficou alto ainda, em 75%. Aí, extrapolando, né, até 12 dias, né, manteve-se 55%. Então, para a próxima etapa, o próximo experimento, eu já sei que eu não preciso extrapolar até 12 dias. Né? Então, 5 dias já está suficiente com o aditivo. Então, o aditivo aí fez o papel dele de estabilizar e padronizar os grãos de semente. Que isso não é possível no moinho convencional somente com etanol, açúcar e etanol.
aqui os histogramas, né, de cada etapa, né, conforme vai melhorando o coeficiente de variação, né, a curva de distribuição fica mais definida e ela vai estreitando mais. Esse é o objetivo, estreitar mais ainda a curva de distribuição normal. Isso mostra que melhora o coeficiente de variação. 9 dias e 12 dias, porque pode ver que a de 12 dias está mais estreita ainda. E aqui com o método convencional, né, 7 dias, né, preparo com etanol e açúcar, né, 75% de coeficiente de variação. Né, pode ver que ainda tem a curva, a distribuição ainda está bem larga. E aqui uma informação adicional, a gente estava num cliente em Minas Gerais, e atendendo a parte de fermentação, ele pediu para mim dar uma geral na fábrica de açúcar. Né? Então, o primeiro ponto foi checar a semente. Aí eu peguei uma amostra e analisamos na UFSCar. Ele estava moendo por 7 dias, porém as esferas dele estava com a quantidade inadequada e o diâmetro delas tem baixo fator de empacotamento, é uma esfera de 10 milímetros. 10 milímetros para maior, né, ocorre isso aqui, você não consegue ter um coeficiente de variação bom. Ó, 70%, variação de 4%. Né. Então, aí a gente ajustou, fiz um laudo para ele, né, para ele posteriormente ajustar isso aí. Então, o diâmetro das esferas impacta bastante, né, no coeficiente de variação. Tem um cliente recentemente aí, o moinho dele também, eu fui verificar, ele estava no 12, super rápido, né, ali deveria estar já lançando esfera, né, no regime de catarata, e eu pedi para eles me tirar uma esfera para a gente medir, uma esfera de 20 milímetros. Né, e aí a gente tirou uma foto também, para mostrar para eles, né, super despadronizada a semente. Experimento 2, a gente realizou em novembro de 2022, processo de moagem por 5 dias, né, não extrapolei, né, como no experimento 1, 5 dias foi o suficiente. Aqui eu já preparei na proporção já direto 7 quilos de açúcar e 21 litros do nosso aditivo Bioquímico Green Plus A. Utilizou-se açúcar cristal especial da própria unidade, eu não usei o açúcar, né, dos outros experimentos, né, desde quando eu comecei o estudo. Não realizamos a classificação, mas nesse experimento eu realizei a maturação por 13 dias. Após a moagem, a gente deixou no maturador por 13 dias, segundo o instituto alemão, né, que o Zapelão menciona que durante o processo de maturação as pequenas partículas se fundem nas partículas maiores, diminuindo o coeficiente de variação. Aí eu quis verificar isso aí. Né? Então, fizemos a análise granulométrica. Né? Como eu não utilizei um açúcar do primeiro experimento, né? Então, eu usei o açúcar da própria unidade. Tive um coeficiente de variação de 60%, usando o aditivo. E podem ver que, nesse experimento, a amostra, após a moagem e depois maturada, não teve valores significativos no coeficiente de variação. Ou seja, né, com o uso do aditivo, eu não preciso efetuar a maturação. Eu posso produzir a semente e já está pronta para uso. Essa é uma foto, está bem definida, mesmo com coeficiente de variação de 60%. A amostra maturada. Aí, experimento 3, realizado este ano, né, em março.
processo de moagem, 5 dias, né? Proporção 1:3. A gente utilizou o açúcar cristal do início das minhas pesquisas, mantive o padrão, né? A gente realizou a classificação, mas não realizou a maturação, porque, de acordo com o experimento 2, a maturação não teve efeito. Olha o quão importante é realizar a classificação do açúcar. Consegui um coeficiente de variação de 44%. A curva de distribuição ela estreitou bastante. Isso é excelente. E para o próximo lote, né, analisando a curva e a distribuição, né, vou deixar mais dias para assumir esse carocinho aí. Uma foto da semente, bem padronizada, uniforme. Bom, em aplicações dessa semente que a gente está desenvolvendo, né, ela propicia micropartículas mais uniformes, baixo coeficiente de variação, beneficiando a padronização dos cristais, né, reduzindo o pó no açúcar, né. A formulação contribui na fluidez, né, porque eu preparo ela 1:3, ela flui melhor, reduzindo perdas durante a aplicação. O produto manteve-se estável, né, as suas características, né, que mesmo após 8 meses de fabricação. O primeiro teste em planta, né, foi 8 meses após a sua fabricação. E manteve o seu efeito desejado, tudo certinho. Não requer equipamentos. As usinas adquirindo essa semente, né, não requer investimento em equipamento, espaço físico e pessoal dedicado para preparar a semente, né, ela está pronta para uso. Né, favorece a segurança por evitar o manuseio de etanol na operação, no preparo de semente, e a qualidade assegurada com rigoroso critério de fabricação, realizado por nós. E a novidade, a gente está em fase terminal aí, quase concluindo, né? Um aplicativo para calcular o volume de semente. As 3 primeiras telas do aplicativo, né? Acho que até o final do mês está disponibilizado. Né? Já está validado os cálculos com especialistas. Né? Então, a primeira tela eu insiro os dados primários, né, da qualidade da matéria-prima, da massa B. O segundo, os dados de trabalho, né, volume do tacho de granagem, volume de produção de massa, né, o diâmetro D50 da partícula tem que ser inserido. Né, tem que analisar a semente produzida para você inserir o tamanho correto, o diâmetro dela correto, para assim calcular o volume. E na terceira tela, o cálculo do volume, para quem prepara a semente 1:2, e para quem prepara 1:3, eu já faço a correção. Né? Mas ele possui mais telas, né, dos cortes, na massa B e na massa A, para você ver o diagrama ocupacional, né, e ver a evolução do tamanho dos cristais durante os cortes. Então, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e, de repente, estará fazendo o impossível. São Francisco de Assis. Meu contato e muito obrigado.